Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hoje pela manhã nós falamos muito de que Deus é o nosso Pai. É o meu Pai, é o seu Pai, é o nosso Pai. Ele não é uma propriedade exclusiva de ninguém. O Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é propriedade, não é controlado, não é dominado por quem quer que seja. E nós não encontramos nenhuma expressão aqui, ensinada por Jesus, onde esteja presente o eu, o meu, mas está sempre presente o nosso. E o Pai Nosso, ele é muito claro, porque ele mostra esse relacionamento vertical com Deus, nosso Pai, mas também mostra com muita clareza o nosso relacionamento horizontal, o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Todas as nossas orações, súplicas, intercessões, elas precisam ter, nessa oração ensinada por Jesus, o parâmetro e a referência. Hoje eu quero, muito rapidamente, falar sobre o reino de Deus. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino de Deus, uma expectativa que sempre esteve presente no coração do povo de Deus, desde os tempos mais antigos, desde Abraão, Isaque, Davi, em todo o Antigo Testamento. Nós vamos encontrar presente essa expectativa pela vinda do reino de Deus e pela justiça advinda da implantação do reino de Deus. Nós amamos a paz, ansiamos pela paz, mas é impossível ter paz sem verdade e sem justiça. Como é que nós podemos imaginar uma paz que não seja edificada sobre a justiça? Enquanto houver injustiça, haverá ausência de paz. Em todo e qualquer lugar onde haja manifestação da injustiça, onde haja a subtração de um direito, onde haja uma ofensa, onde essas coisas estiverem presentes na forma de injustiça, é impossível pensar na paz. Por isso que o reino de Deus, ele está muitíssimo relacionado com a verdade, com a justiça e com a paz. Todos aqueles que anseiam pela vinda do reino de Deus, o principal anseio é o anseio pela justiça e pela paz. Quando Deus estabelecer o seu reino plenamente em Jesus, como rei desse reino, nós aí sim viveremos um mundo pleno de justiça e de paz. E eu pensando, no reino de Deus, e é incrível, essas manifestações da graça de Deus, eu pensando sobre isso, e nessa madrugada, acordei muito cedo, de madrugada, e quando eu acordei, creiam, eu acordei exatamente com esse versículo martelando na minha cabeça. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu sabia
a trilha pela qual eu deveria andar nos estudos que nós estamos fazendo aqui do Sermão do Monte, mas acordei com esse versículo na cabeça, me levantei de madrugada, comecei a escrever e pensar algumas coisas, orar enquanto o Espírito Santo de Deus ia falando ao meu coração. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar em várias versões bíblicas esse mesmo versículo para ter um entendimento mais claro dele. Sobre o reino de Deus, a busca do reino de Deus, o que Deus espera de nós em relação ao seu reino. Essa versão que eu acabei de ler, a revista e atualizada, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é muito comum, quando nós aproximamos de um texto, fazermos perguntas para aquele texto. E a primeira pergunta que eu fiz foi: o que Jesus está querendo dizer com essa expressão? Qual é o significado pleno de buscar primeiro o reino de Deus? Aí fui lendo outras versões. Cheguei na Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase, e ela diz assim: coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer, Ele lhes dará todas essas coisas. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Ele quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. King James atualizada. Uma versão de 1848, uma versão Almeida de 1848, uma versão portuguesa, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Eu queria pedir a Deus que falasse ao nosso coração, que o Espírito Santo iluminasse o nosso entendimento. Senhor, somos muitíssimo limitados, tardios na compreensão, tardios no entendimento. Quantas vezes já lemos esse versículo, até o sabemos de cor, mas quanto nos falta, Senhor, para colocá-lo em prática. Nos ajude, Senhor, que o Espírito Santo do Senhor, que alcança o mais profundo do nosso ser, que Ele possa alcançar o nosso coração, revelar quem nós somos, revelar as nossas prioridades, revelar as nossas motivações, e assim sermos transformados para a Tua vontade e para o Teu querer. Ajuda-nos, Senhor, a mim, aos meus irmãos, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Eu acho que essa é a expressão mais clara e indubitável quando nós lemos esse versículo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é colocar
o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. Nem me passa pela minha cabeça trabalhar o texto da palavra de Deus de uma maneira culpabilizante. Eu não gostaria que nenhum de nós saíssemos daqui achatados pela culpa ou por aquela sensação muito comum a todos nós de que nunca conseguimos chegar onde deveríamos chegar. Essa não é a intenção. Eu nunca penso na fé cristã ou no cristianismo como uma fé culpabilizante, muito menos neurotizante. Mas eu gostaria muito que nós saíssemos daqui iluminados, que fôssemos confrontados com essa verdade da palavra de Deus, e que não fugíssemos dela, e que não fizéssemos atalhos, e que não procurássemos devaneios, outros caminhos, justificações, explicações diante daquilo que o Espírito Santo falar ao nosso coração. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. O que significa isso? O que significa colocar o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Eu ainda poderia perguntar: você tem colocado o reino de Deus como prioridade na sua vida? O reino de Deus é prioridade na sua vida? E eu fui pensando e permitindo o Espírito Santo vasculhar o meu próprio coração, e eu fui chegando à conclusão que, na maioria das vezes, eu não coloco o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não coloco as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu coloco Deus a serviço dos meus desejos, da minha vontade em primeiro lugar. Eu elaboro os meus planos, elaboro os meus projetos e apresento-os a Deus. Quando eu sou honesto, eu digo para Deus que são meus planos e meus projetos, mas quando eu não sou muito honesto nesse relacionamento, eu quero fazer Deus entender que os meus planos são os planos dele. Será que isso só acontece comigo ou acontece com você também? Eu não queria que fosse assim tão subjetivo, idealizado, que nós também não pudéssemos segurar de uma forma concreta. Eu poderia simplesmente dizer: colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Já dá para entender, já dá para compreender, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Eu queria que nós começássemos a pensar nisso, nessas motivações, nesses planejamentos, nesse gasto de energia, o que vem em primeiro lugar, o que consome a energia vital que Deus nos deu. Se são as coisas de Deus, pensamentos nas coisas de Deus, ou se são pensamentos nas nossas próprias coisas. E eu fiquei pensando nisso e continuo pensando e pedindo a Deus que continue tapando algumas brechas obscuras e trazendo iluminação e entendimento. Mas eu pude entender que nós temos alguns reinos. O primeiro reino eu vou colocar dessa forma, que é o reino da nossa vontade. Todo indivíduo, todo ser humano, por mais pobre, por mais invisível, por menos expressivo que seja,
mesmo que não tenha nenhuma visibilidade, nenhuma posição de mando e de domínio, ele é detentor de um reino. Ele possui um reino, que é o reino da sua vontade. Todos nós que estamos aqui indistintamente, nós possuímos um reino, que é o reino da nossa vontade. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, para viver com Deus, a primeira proposta que nos é colocada é: dois reinos não podem subsistir. Para o reino subsistir, o outro tem que desaparecer. Isso é uma lógica política quase que matemática. Para o reino de Deus sobrepor ao meu reino, para o reino de Deus se estabelecer na minha vida, nas minhas ações, nas minhas motivações, eu tenho que abrir mão do reino da minha vontade para submeter-me à vontade de Deus, do reino de Deus, do senhorio de Deus. A primeira coisa que precisa acontecer, a minha vontade deixa de ser prioritária. Os meus desejos deixam de serem prioritários. Para que a vontade de Deus seja a prioridade da minha vida, da minha existência, eu tenho que abrir mão desse meu reino. Eu tenho que abrir mão desse egocentrismo, desse ser autocentrado em mim mesmo, na minha vontade, no meu querer, nos meus desejos, e dizer para Deus: seja feita a tua vontade. Que venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Uma coisa está atrelada à outra. O estabelecimento do reino de Deus é o estabelecimento da sua vontade. A vontade de Deus é plena nos céus. A vontade de Deus só não é plena aqui na terra por causa de nós. Porque a vontade de Deus encontra resistência na nossa vontade, no nosso eu, no nosso querer, no nosso desejo. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar começaria por aí. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu creio que o Senhor é o Deus Pai, o nosso Pai, celestial, santíssimo. Estabeleça o teu reino, estabeleça o teu domínio, faça-se a tua vontade. Eu quero aprender a viver de acordo com a tua vontade. Eu quero desfrutar da tua vontade. Coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus é aquilo que Deus quer. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não entraria muito por um caminho teológico, mas é importante dizer que a igreja não é o reino de Deus. Servir a igreja não significa servir o reino de Deus. Tem muita gente escravizada por instituições, iludidas por homens maldosos, exploradores, que as exploram, fazendo-as crerem que estão servindo ao reino de Deus, mas infelizmente não. São pessoas de boa fé, bem intencionadas, mas manipuladas. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja é uma agência do reino de Deus.
É bom que se diga isso, é bom que isso fique muito claro, porque tem muita gente que acha que servir a instituição é servir ao reino de Deus. Não, de forma alguma. A igreja é uma agência desse reino. E se ela for cheia do temor de Deus, da presença de Deus, da graça de Jesus, sendo Jesus o cabeça dela, ela vai ser uma agência missional que vai fazer a vontade de Deus. Mas ainda assim é bom que eu tenha esse discernimento. Aqui eu estou colocando esse entendimento espiritual e o entendimento mais concreto, mais palpável, de que o serviço que nós prestamos à igreja nem sempre é um serviço prestado ao reino de Deus. Se isso não estiver de acordo com a vontade de Deus, uma das coisas que aprendemos muito, e foi muito batido ali no nosso quinto encontro da Igreja Fiel e Discipuladora, é que servir a Deus é servi-lo do jeito que Ele quer ser servido. Querer servir a Deus do nosso jeito é rebelião, é arrogância, é soberba, é podre, é inaceitável, é abominação. A mente humana e a cabeça humana é capaz de muitas preciosas elaborações em nome de Deus, como se fosse para a glória de Deus, mas nem sempre é. Servir a Deus, servir o reino de Deus, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é colocar a vontade de Deus, é servi-lo de acordo com a sua vontade. Vontade expressa na Bíblia Sagrada, vontade expressa nas manifestações de Deus, através da Bíblia, através das experiências da vida. Deus se revela de muitas maneiras e de muitas formas, mas tem aí um trilho para a gente seguir, que é o da verdade e da justiça. É impossível dizer que servimos a Deus e ao reino de Deus se estivermos metidos em qualquer injustiça. Não tem como. Se a igreja é apenas uma agência do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus é muito maior do que a igreja, e se nós não nos preocupamos com a igreja, nem com a vida da igreja, o que dizer do reino de Deus? Muito menos ainda. Coloque em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus. Aí eu fiquei pensando em nós aqui, nas coisas que nós somos chamados, às vezes, por Deus para poder realizar. Na agência do reino de Deus, que é a igreja, que é menor do que o reino, a coisa mais elementar da vida de um cristão é a vida comunitária, de participar dos cultos. E nós vivemos dias de tanta indiferença espiritual, que as pessoas elegem não vir ao culto. Não, hoje eu não vou ao culto porque estou muito cansado. Joguei bola, estou quebrado. Andei de bicicleta, quase quebrei, quase morri. Fiz isso, fiz aquilo outro. Não, trabalhei demais. Hoje eu não vou na igreja não, estou cansado. Gente do céu. Eu só pergunto, isso é priorizar o reino de Deus? É priorizar as coisas de Deus? Isso é o básico. Eu estou falando de coisas assim extremamente simples, básicas da fé. Eu estou falando da agência, não estou falando sequer do reino, dos valores do reino, do compromisso com o reino de Deus. Jesus é o reino de Deus, Jesus inicia o reino de Deus, não de uma forma visível, dizendo: o reino de Deus está em vós.
O reino de Deus está aqui na terra, e esse reino de Deus se manifesta através de nós. Mas como é que nós enxergamos esse reino de Deus através de nós? Que manifestações desse reino estão presentes através da nossa vida? Se nós não conseguimos colocar nem as coisas mais básicas e elementares como prioridade na nossa vida, nós estamos nos dedicando ao discipulado. Entendemos que é fundamental, que é prioritário para o nosso crescimento espiritual. Para alguém crescer espiritualmente, ele precisa de prestar contas. Ele precisa de ouvir a palavra de Deus, ser confrontado pela palavra de Deus, isso num tete-a-tete, num face-a-face, num relacionamento mais próximo, não num grande relacionamento de milhares de pessoas, mas num relacionamento de pessoas ali num pequeno grupo. Gente, vamos para o discipulado, vamos participar, abra o coração, seja transparente, deixa Deus agir na sua vida. Ah, não, eu acho que não vou mexer com isso não, porque meu tempo é escasso. Ótimo, seu tempo é escasso porque o reino de Deus não é a prioridade. Você tem outras prioridades. Uma das exigências do discipulado é o comprometimento. Compromisso, gente, o que é? Leia a Bíblia, leia o texto, responda as perguntas, e quando chegar ali na reunião, por favor, chegue na hora, prepare antes, ore, peça a Deus que fale ao seu coração, venha para a reunião para ser uma bênção, para ser abençoado, mas para abençoar a outros, para criar um ambiente de graça, da manifestação da graça de Deus. O sujeito chega esbaforido porque não leu, não teve tempo, porque as coisas de Deus não lhe são prioridades. Ainda bem que disse e repito, não estou aqui para acusar e nem para gerar sentimento culpabilizante, mas para gerar em nós temor e reflexão. Para que o Espírito Santo de Deus mesmo fale ao nosso coração. Gente, que compromisso com o reino de Deus é esse de vir aos domingos, sentar na igreja? Já é uma coisa boa, aleluia, glória a Deus pela sua vida, mas Deus espera mais de nós. Deus espera uma dedicação, um comprometimento maior com Ele, com a sua palavra, com o seu reino. Mas nós estamos tão autocentrados, tão voltados para nós mesmos, para as nossas preocupações, para o nosso reino e para o reino desse mundo. Em lugar nenhum da Bíblia você vai encontrar uma defesa à preguiça. Vai ler Provérbios lá, ô preguiçoso, vai ter com a formiga. Vai ler 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, quando Paulo diz, olha, quem não trabalha também não coma, porque a gente come pelo esforço do nosso trabalho. Digno é o trabalhador da sua recompensa, do seu salário. Deus não defende o ócio e a preguiça em lugar nenhum. Mas sabia que o Salmo 127 diz que o servo de Deus não precisa levantar de madrugada, arrebentar-se de trabalhar até altas horas da noite, fazendo-se um escravo do trabalho, fazendo do trabalho a prioridade da sua vida, como se o seu pão cotidiano dependesse única e exclusivamente do seu trabalho, deixando as coisas de Deus em segundo, terceiro, quarto lugar. Eu queria só saber como é que você chega no seu microgrupo de discipulado. É uma coisa muito simples.
eu queria saber como que é a sua participação e o apoio que você dá ao pequeno grupo do qual você faz parte. Eu só queria saber se o seu esforço, a sua dedicação é proporcional ao esforço e à dedicação que dás às tuas coisas pessoais. Para entendermos que não priorizamos as coisas de Deus. Tratamos as coisas de Deus quando dá. Encaixamos as coisas de Deus, do reino de Deus, do mundo espiritual, das coisas celestiais, quando é possível. E à medida que nos enriquecemos e que Deus nos abençoa, parece que a prioridade em relação às coisas de Deus vai diminuindo muito mais ainda. Eu acordei de madrugada, graças a Deus, e louvei a Deus, falei assim, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor ainda está falando comigo, ainda está me dando graça de poder ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Eu sei que tem irmãos que vêm para cá de outras denominações e lá eles eram obrigados. Eles iam no culto porque eram obrigados, porque eram cobrados. E aqui, graças a Deus, é do princípio batista, a liberdade de consciência, a liberdade do indivíduo, mas pelo amor a Deus, que essa liberdade não se transforme em libertinagem. Não queremos ninguém servindo a homens, a instituição. Não queremos explorar ninguém, só queremos o crescimento espiritual do reino de Deus. Eu deixei as minhas coisas, a minha vida para o reino de Deus, para a glória de Deus, porque eu amo a Deus, amo a palavra de Deus, amo o reino de Deus, amo a vontade de Deus e gostaria muito que vocês amassem também e se dedicassem e se entregassem de todo o coração para a glória de Deus. Porque está escrito. Portanto, é Jesus falando, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Não vou me delongar, mas queria encerrar com o versículo 34, que diz assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. As nossas inquietações. Eu colocando nossa, fica muito impessoal e muito generalizado. Mas as minhas inquietações, as minhas ansiedades, as ansiedades que eu vivo, as insônias que eu tenho, será que elas são por causa do reino de Deus? Parece-me que, pelo que Jesus está dizendo, quando eu coloco o reino de Deus em prioridade, quando eu priorizo Deus e as coisas de Deus, parece que há um milagre de uma paz sobrenatural que invade o meu coração e a minha alma. E quem está falando para vocês é uma pessoa ansiosa, não parece, mas eu sou ansioso. Luto com a minha ansiedade, com as minhas angústias. Mas Jesus está dizendo que à medida que eu focar no reino de Deus, nas coisas de Deus, buscar as coisas lá do alto, onde Jesus está, parece-me, vou colocar dessa forma, que essas ansiedades, essas angústias são diluídas e um poder miraculoso e sobrenatural do Espírito Santo de Deus passa a agir na nossa vida.
porque valores foram cambiados, motivações foram transformadas. Isso é espiritual. E nós precisamos buscar esse entendimento e essa vivência em Deus. Amém? Paro por aqui, vamos ficar de pé e vamos orar. Eu só queria deixar essa pergunta para nós, para a nossa oração nesse momento. Eu queria que você respondesse juntamente comigo, porque eu vou responder também. Estamos mais preocupados com o nosso reino ou com o reino de Deus? De verdade, gente, nós priorizamos o reino de Deus? Priorizamos a vontade de Deus? Sem culpa. Mas com honestidade. Chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu sou cheio de atalhos, eu não priorizo o reino do Senhor. Eu priorizo o reino do mundo, eu priorizo as coisas do mundo, eu priorizo o meu reino, eu priorizo os meus desejos, eu priorizo a minha vontade. E por isso eu sou ansioso, e por isso eu sofro muitas angústias, porque esse mundo é um lugar de muitas aflições. Mas Jesus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Me liberta. Transforma, Senhor, as minhas motivações. Transforma e modifica as minhas afeições. Faça um milagre na minha vida. É um milagre, queridos. É um milagre. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nós fomos alcançados pela graça bendita e extraordinária do Senhor. Nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Fazemos parte de outro reino, que é o reino de Deus, o reino de Jesus, o reino da luz, o reino da verdade. Ajuda-nos, é súplica mesmo, Senhor, não é retórica, não. Ajuda-nos a focar no Teu reino, nas coisas do Senhor, na vontade do Senhor, naquilo que está no Teu coração. É a nossa súplica, Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajude. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que as consolações, a verdade, a direção do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre, e todos digam amém. Tenham uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus.